Boa noite, amada igreja. Saúde os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor. Amém? Boa noite a você também que nos acompanha pela internet. Seja muito bem-vindo ao culto da Segunda Igreja Batista em Barra do Piraí. Primeiramente, eu queria agradecer ao nosso pastor, que me fez o convite para que eu pudesse estar aqui hoje trazendo uma palavra do Senhor. Dizer que é motivo para mim de muita alegria, de muita honra, poder estar aqui nesse púlpito que, por mais de 40 anos, exala a palavra de Deus, prega a palavra de Deus. Muito obrigado, pastor, pela confiança. E hoje eu vou trazer uma palavra com um tema que diz o seguinte: trazendo à existência aquilo que ainda não existe. Bom, para mim, esse é um dos maiores privilégios de ser filho de Deus, porque eu, como filho, tenho direito à herança, né? Eu tenho direito às heranças do Senhor. Eu posso entrar no reino de Deus, e entrando no reino de Deus, eu posso trazer à existência coisas que não existem, como se já existissem, coisas que não são como se já fossem, né? E nesses próximos minutos, eu quero estar pensando com vocês sobre esse tema. E o nosso texto base será Romanos 4:17. Romanos 4:17. Amém? Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele que no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que ainda não existem. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor. Bendito seja o seu nome, glorificado seja o teu nome, Senhor. Pai querido, acabamos de ler a tua palavra, Senhor, e te pedimos que o Senhor, que o teu Espírito, Pai, possa personalizar, Pai, a tua palavra a cada coração aqui essa noite, Pai. Não com aquilo que nós queremos, mas com aquilo que o teu Espírito, Pai, aquilo com que o Senhor quer para nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, te pedimos que o Senhor fale conosco essa noite, Pai. Assim nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Antes propriamente de entrar nesse texto base, onde nós vamos trabalhar, texto no qual eu quero tirar 3 verdades, 3 princípios da palavra de Deus para que a gente possa aplicar na nossa vida. Eu quero passar um pouco pela experiência do próprio Deus, né? O próprio Deus que já nos dá essa pista, que já nos responde como trazer à existência aquilo que ainda não existe. Se a gente voltar um pouquinho no início da Bíblia, em Gênesis, não precisa abrir. Gênesis 1 diz assim: no primeiro dia Deus disse, haja luz, e houve luz. No segundo dia disse Deus, haja entre as águas um firmamento e separe as águas de águas, e houve. Ainda no terceiro dia Deus disse, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. No quarto dia disse ainda Deus, haja luminares no firmamento do céu para separar o dia e noite. E assim houve. No quinto dia disse Deus, encham-se as águas de seres vivos, e sobre a terra voem aves do firmamento do céu. E assim foi. Esse início, Deus já dá uma dica, Ele está querendo ensinar alguma coisa para a gente aqui, né? Deus está nos ensinando a viver pela fé todos os dias, né? Liberando pela fé aquilo que a gente vai crer com o nosso coração e declarar com a nossa boca. Amém? Se a gente observar no verso 2 de Gênesis, capítulo 1, é interessante, que diz assim, a terra estava sem forma e vazia. E foi exatamente no meio desse caos, no meio dessa confusão, no meio do nada, que Deus chamou à existência todas essas coisas que nós acabamos de ler aqui agora. Deus trouxe a existência a partir do nada. No meio do caos, no meio do nada, Deus diz, haja e houve, né? E o que a gente pode aprender com isso? Que Deus chamou isso através da fé. E aí você pode estar me perguntando nessa hora, como é que você pode afirmar que Deus criou tudo isso através da fé, pela fé, né? E aí a gente vai ler então Hebreus 11:3, que dá o testemunho exatamente disso, que diz assim,
pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que se vê não foi feito do que é visível. Ou seja, tudo que se vê, essa cadeira que você está vendo, esse templo, tudo que se vê não foi feito do que é visível, né? E aí nós então entramos no campo da fé, né? É onde a gente vai embasar esse texto de Romanos que a gente leu, no campo da fé. E aí muitas pessoas hoje têm se frustrado com isso, né? Por quê? Porque a palavra tem promessas. A palavra diz que a gente pode em nome de Jesus. A palavra tem mais de 8.000 promessas na Bíblia. E aí as pessoas estão se deparando com o quê? Com a família destruída. Às vezes tem um filho que está na droga, né? Tem um relacionamento conjugal que não vai bem, né? E a família é projeto do Senhor. Essa igreja declara isso a todo tempo. Às vezes você está com uma enfermidade, com um problema de saúde, e você literalmente se vê às vezes frustrado. E às vezes sem fé, sem força para ter fé, né? E existe ainda pessoas que trilham o caminho da incredulidade. E ela não mata só a fé dela. Às vezes ela vem e mata a fé do outro, que chega a ser pior ainda. Ela não tem a fé dela e ela ainda mina, ela ainda mata a fé de outros, né? Então, só que quando a gente fala de trazer à existência coisas que não existem, existe ainda uma compreensão muito errada sobre isso. Porque a compreensão que eu posso trazer à existência é aquilo que eu quero, aquilo de acordo com a minha vontade, com o meu querer, e não é isso que a Bíblia está dizendo. Isso nós vamos ver aqui no texto. Trazer à existência aquilo que não existe é de acordo com aquilo que Deus quer para a sua vida, que é aquilo que Deus quer para a minha vida. De acordo com o propósito que Deus já tem para cada um de nós, né? Então, essa compreensão errada tem frustrado muitas pessoas, né? E pessoas deixam de receber, às vezes, as promessas do Senhor. Ela não acessa a promessa, ela não recebe a promessa, simplesmente porque ela não crê e ela não tem fé para que naquela promessa. Amém? Então, a gente vai ler esse texto de Paulo, que Paulo escreveu aos Romanos, na perspectiva de Paulo. O que esse texto vem nos ensinar? Vamos ler mais uma vez. Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele que no qual creu. O Deus que vivifica os mortos, chama à existência as coisas que não existem. Paulo aqui nesse texto, ele está levando a gente para Gênesis, né? Gênesis 17, onde conta o encontro que Deus teve com Abraão, e Deus tem ali uma passagem que Deus fez uma promessa a Abraão, que ele seria pai de multidões, né? Deus queria naquela hora trazer à existência um filho. E trazer à existência um filho talvez possa ser normal para mim, para vocês que estão aí, mas para Abraão não era normal, porque ele já tinha 99 anos. E além dele ter 99 anos, Sara, sua esposa, era estéril. Então era uma situação, aos olhos humanos, completamente impossível, né? Dentro daquilo que a gente se espera de gerar um filho, era completamente impossível. Você já se imaginou? Você com 99 anos gerando um filho? Né? Mulher estéril, a gente já viu vários milagres. A gente teve aqui na igreja já alguns milagres. Você já imaginou você com 99 anos gerando um filho? Então era uma situação ali que nos olhos humanos era completamente impossível de existir. Era impossível de você conceber isso na sua mente, de você gerar um filho. E Deus vem nesse encontro e ele promete para Abraão, ele declara uma palavra sobre a vida de Abraão. Ele declara uma palavra, eu farei de ti pai de multidões. E quando Paulo diz aqui, como está escrito, ele nos remete exatamente a esse texto, de Gênesis 17. Né? Então aqui a gente pode extrair o primeiro princípio. O primeiro princípio a gente tira daqui, que não importam as circunstâncias. Não importam as circunstâncias. Eu não sei o que você tem vivido, eu não sei que tipo de dificuldade você tem, eu não sei o que você tem enfrentado na sua vida, mas o meu Deus, a palavra me garante que não importam as circunstâncias, porque o mesmo Deus que deu o filho a Abraão e a Sara é o mesmo Deus que opera aqui hoje nessa igreja. Então, a gente tira aqui a primeira verdade, nosso primeiro princípio, que a gente pode extrair dessa palavra, que não importam as circunstâncias. Não importam. Né? A promessa não depende de condições físicas. A promessa não depende de situação financeira. A promessa não depende de classe social. A promessa não depende da sua cor. Ela não depende de quem você é. Ela não depende de nada disso.
Quando Deus declara uma palavra sobre a sua vida, sobre a minha vida, Deus é soberano para cumprir mais, para fazer além do que pedimos, e Ele é soberano para fazer muito mais, além do que sonhamos ou pedimos. Então a promessa, ela não depende. E a gente precisa ter essa concepção de que o milagre, ele vem de Deus, indiferente de qualquer circunstância que você viva. Indiferente disso. Você vê que Abraão já tinha 99 anos e sua mulher estéril. E Deus operou ali um milagre. Então, quando Deus libera uma palavra no meio do caos, no meio da aflição, no meio da dor, se Deus liberar essa palavra para você, Deus é fiel para cumprir. Deus é fiel para cumprir qualquer palavra que Ele libera sobre a sua vida, sobre a minha vida. Então, esse é o primeiro princípio que a gente aprende aqui. E muitas das vezes, o que é o normal do mundo? O que é o normal? Às vezes, muitas das vezes até, a gente como cristão se pega fazendo isso. Né? A gente pensa que a solução dos nossos problemas não é Deus. A solução, eu estou com um problema financeiro, a solução é ir no banco, é eu procurar um agiota, é eu pedir um empréstimo, é eu fazer tudo, menos clamar ao Senhor. E é um Deus que tem promessa de prosperidade. Então a gente se engana, porque a gente pensa que as nossas necessidades, às vezes, a gente vai resolver com bens materiais. A gente vai buscar um aqui, vai buscar outro ali, e vai resolver. E, na verdade, não é isso, gente. É isso que a palavra nos diz. Sabe por quê? Porque em Cristo, nós temos tudo que nós precisamos. Tudo vem de Cristo, vem da palavra. Então, se você se firmar na palavra, se você andar firme na palavra, se dedicar na palavra, viver a palavra, você vai ter até aquilo que não existe. Deus vai te permitir ter coisas que não existem na sua vida, porque você está firme na palavra. Então, independente de circunstância, independente. Paulo está dizendo aqui, pai de multidões. Que circunstância era essa para quem não podia ter filho, gente? Como que eu vou ser pai de multidão se eu não posso gerar um único filho? É inconcebível aos olhos humanos, né? Então, a gente pega aqui o primeiro princípio. E veja que Deus aqui, vale notar, que Deus ele não está brincando com Sara e Abraão. Com Abraão e Sara. Ele não está aqui brincando, vem cá, vamos fazer um filho aqui, e aí passa um ano, passa 2, passa 20, passa 50, e nada acontece. Deus não está brincando, Ele fala assim, você vai ser pai de multidões. Então, a palavra que Deus declara, Ele é fiel para cumprir. Esse é o primeiro princípio que a gente aprende aqui dessa palavra. Que não importam as circunstâncias, não importa aquilo que você viva. Se você tem um problema, se você tem uma situação, e existe uma promessa na Bíblia, que já está liberada para você no mundo espiritual, vale dizer, as promessas do Senhor já estão liberadas para nós. Muitas das vezes a gente não acessa porque nós não vamos buscar a promessa. Não é porque Deus não faz, é porque nós não estamos realizando aquilo que a gente precisa realizar. Porque todas as promessas do Senhor elas estão liberadas para mim e para vocês. Amém? Então a gente não está falando aqui de uma fé para trazer uma falsa esperança. De uma fé que vou te incentivar a ter fé, a colocar a sua fé numa coisa que de repente não pode acontecer. Aqui estou falando de uma fé verdadeira, a mesma fé que Deus usou, a mesma fé que Abraão teve, que Abraão aqui ele teve que exercitar a fé dele. Não foi assim, você vai ser pai de multidões e ele só sentou e ficou esperando. Mais à frente aqui a gente vai ver que ele precisou crer. Ele precisou crer na palavra que foi liberada sobre ele. E a mesma palavra é liberada sobre nós. Amém? O segundo princípio, a segunda verdade que a gente pode extrair desse texto, está exatamente nesse pedaço que diz assim. Deus que vivifica os mortos. O Deus que vivifica os mortos. E aí, uma semente foi prometida. Né? Como se tivesse... A semente prometida para Abraão foi que ele tivesse um filho. Foi uma semente prometida. Mas ele estava morto. Como que Deus, um homem de 90 anos, vai gerar um filho? O Deus que vivifica os mortos. Ele traz vida aonde tem morte. Ele traz luz aonde tem escuridão. O mesmo Deus que operou na vida de Abraão, pode operar no dia de hoje. Mas a gente precisa crer. Amém? Portanto, era necessário que Abraão tivesse seus pensamentos firmados em quê? No poder de Deus. No poder de Deus. Deus prometeu, ele recebeu a palavra e ele creu. Ele acreditou que Deus ia fazer na vida dele. Né? Então, a gente tem que
ter na nossa mente muito claro que o único digno de toda a nossa confiança é o Senhor. Porque Ele é todo poderoso, Ele é fiel, Ele é imutável, a palavra dEle não muda. Se Ele pode trazer vida ao que está morto, Ele pode cumprir aquilo na sua vida. E aí começam a surgir algumas perguntas. Começam a surgir algumas perguntas para a gente trazer para a nossa realidade. Quantos de nós temos vivido áreas na nossa vida que estão mortas? Aqui pode ter pessoas que não sonham mais nada, não tem capacidade de sonhar, de pensar, de querer melhorar, não tem nenhum tipo de sonho. Eu posso estar falando aqui a pessoas que estão com a família destruída, estão com a família abalada. Às vezes tem um filho voltado para a droga, um filho com vício. Eu posso estar falando aqui a pessoas que têm um relacionamento rompido, um relacionamento conjugal. Posso estar falando aqui a pessoas que têm problema com seus filhos. Né? Que tipo de coisa na sua vida e na minha vida Deus precisa reavivar? Deus precisa colocar luz para trazer vida. Essa é uma reflexão que a gente precisa fazer. A gente precisa fazer isso. Porque o mesmo Deus que trouxe vida a Abraão para que ele pudesse gerar um filho aos 99 anos, o mesmo Deus que operou na vida de Sara, que era estéril, é o mesmo Deus de hoje. E aí eu te pergunto, qual área da nossa vida Deus precisa trazer vida? Qual área? Fica uma reflexão para essa noite. E saiba que Deus é o único capaz de dar vida aos mortos. E aí eu não estou falando de morte. Deus deu vida a Lázaro, que estava morto, mas não é disso que eu estou falando. De dar vida àquilo que está morto dentro de você. Quantas pessoas, gente, a gente tem percebido com determinados problemas e a pessoa simplesmente não acredita mais. A pessoa simplesmente, às vezes, ela não tem força mais nem para orar. Ela não tem força nem para clamar ao Senhor. Ela não acredita que Deus pode fazer. Ela entrega. Ela tem uma situação adversa e ela entra em desespero e ela não consegue mais entender, ela não consegue mais crer, ela não consegue mais ter fé que Deus pode operar naquela situação. O que Deus precisa avivar dentro de nós? É uma pergunta que a gente precisa fazer essa noite. Esse é o segundo princípio que deve pautar a nossa caminhada cristã. Nós vimos um princípio de um Deus que não importa as circunstâncias. Nós estamos vendo agora que é um Deus que dá vida aos mortos. Então a gente precisa aprender a confiar 100% no Senhor e colocar o Senhor acima de todas as coisas na nossa vida. Não como último recurso, mas como primeiro recurso. Porque em Cristo Jesus nós temos todas as coisas. A gente tem tudo que a gente precisa para romper, para vencer em qualquer área. Você está desempregado? Clama ao Senhor, que Ele vai abrir uma porta para você. Você está enfrentando uma enfermidade? Deus é capaz de operar um milagre. Deus pode operar um milagre imediato, você ser curado, ou Deus pode também usar um médico para te operar, para te curar, para cuidar de você e para te curar, através da vida do médico. Então, só que nosso recurso primeiro tem que ser Deus, não o último. E na maioria das vezes a gente se pega, às vezes, fazendo tudo para depois pedir a Deus. E aí quando você pede a Deus, é como se você tivesse uma corda. Você pede a Deus, você está pedindo, você está dando a corda, mas a corda está aqui na sua mão. Aí quando você não está satisfeito mais, você puxa a corda de volta, enrola ela na sua mão e fica com ela aqui. Estou pedindo ao Senhor, mas está aqui na minha mão preso. Você precisa entregar ao Senhor. Você precisa entregar a sua aflição, entregar o seu problema, entregar aquilo que te incomoda. Entrega ao Senhor, confia nele, que no mais Ele fará. E aí, a gente parte para uma terceira verdade. Uma terceira verdade que nós também vamos extrair desse texto. Que é o trecho que diz, aquele que no qual creu. Né? Paulo aqui se refere a Abraão que creu. Né? E se a gente voltar um pouquinho mais, em Romanos 4:3, Romanos 4:3 diz assim, Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Vou ler mais uma vez. Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Né? Então a gente percebe o quê? Que a promessa do Senhor ela vem pela fé. Né? De modo que ela pode ser garantida a todos nós. A Bíblia diz que a fé ela vem para os judeus e para os gentios. O que isso quer dizer para mim e para você? Que a fé está acessível para todos nós. Só depende de mim. Ela está aqui disponível. Né?
Vou te dar um exemplo de fé. Hoje nós estamos aqui, usufruindo desse templo. Você vê um templo bonito, confortável, bancos confortáveis, uma igreja com ar-condicionado, aqui uma cascata, tudo com muito conforto, muito bonito, feito com muito carinho, muito capricho. Mas um dia, tudo que você está vendo aqui, surgiu do nada no coração, sabe de quem? Do nosso pastor. E ele teve fé. Vocês conhecem o testemunho, que ele diz que quando colocou o pé aqui nesse terreno, Deus falou, é aqui. E se ele não tivesse fé, teria acontecido isso aqui? É um homem que teve fé, entendeu a visão de Deus, recebeu a promessa de Deus e teve fé. E aí vale observar que essa fé, ela pode ser, ela abençoar você individualmente, ela pode atuar para abençoar a sua vida de modo individual, apenas para você, e pode ser uma fé também coletiva. Porque quando o pastor recebeu a palavra do Senhor, falou assim, aqui vai ser a igreja, vai ser aqui. Possivelmente ele deve ter falado com alguns irmãos e todo mundo também teve o quê? A mesma fé. Então foi uma bênção coletiva, que a gente está vivendo isso aqui. E ali com o Espaço Vida, de novo. Porque, veja bem, quando você tem o dinheiro para comprar, você precisa de fé? Não. Se eu tenho dinheiro para comprar aquele terreno ali, um valor, eu não me recordo quanto foi agora, mas se eu tenho dinheiro para comprar, eu vou ali, faço um Pix agora que está na moda, pago ali o terreno, acabou, não preciso de fé. Porque eu tenho dinheiro, não vou precisar da fé. Mas e aí quando aquilo que você não tem? Você não tem saúde, você não tem paz na tua casa, você não tem domínio sobre a sua família, sobre as coisas que acontecem ao seu redor. Aí, querido, vou te dar uma notícia. Só fé. Só fé. Se você está diante de uma situação que é onde o dinheiro nenhum paga, onde você depende de Deus, você vai ter que exercitar a tua fé. E a Bíblia nos ensina isso aqui. Aquele no qual creu. Paulo menciona Abraão, aquele no qual creu. E aí eu te dei aqui um exemplo vivo. Nosso pastor creu e hoje a gente tem aqui um templo que trouxe a existência, que não existia. Era um templo que não existia e o pastor, pela fé dele, trouxe a existência. Mesma coisa com o Espaço Vida, trouxe a existência. A princípio, quem acompanhou aqui, era um terreno, um espaço com valor muito alto, fora da nossa realidade. Havia o dinheiro para comprar aquilo ali? Dinheiro na mão? Não havia. Foi feito o quê? Pela fé. Mas aí quem providencia o dinheiro? É Deus. Quem providencia a cura? É Deus. Quem providencia a libertação? É Deus. Então, quando você não tem recurso, é só a fé. É só a fé. Não havia recurso, acabei de dar o exemplo. E a gente vive isso a todo tempo aqui na igreja, não havia recurso. Vivemos aqui agora, recentemente, com a preparação do Vida Vitoriosa. A gente faz um evento que cobra um valor, que não cobre o custo, e nós trabalhamos ali na cantina pela fé, e a gente conseguiu levantar o recurso. Por quê? Porque Deus deu a promessa. Deus derramou a promessa. Então, se você vive debaixo de uma promessa, querido, você tem que ter fé para alcançar. E a fé ela vai te permitir alcançar qualquer coisa na sua vida. E ela vai atuar exatamente quando você não tem. Você não tem paz. Sua família é uma confusão. Sua família, as pessoas não conseguem se comunicar. Não conseguem se falar. Você tem que estar debaixo de uma promessa do Senhor. A Bíblia tem promessa para isso. E você vai crer e exercitar a tua fé. E Deus vai trazer à existência aquilo que ainda nem existe. Por quê? Porque você está tendo fé. Você está confiando no Senhor. Então a gente precisa aprender a declarar essas bênçãos na nossa vida. Declarar com a nossa boca. Se a gente observa Gênesis novamente, Deus disse, e haja, e haja, e haja. Deus não ficou mudo. Eu tenho fé aqui, mas eu estou aqui, mudinho. Não foi isso que Deus fez. Deus disse, e haja, e haja. E você precisa aprender a declarar isso. Só que declarar isso de acordo com as promessas do Senhor. Volto a falar. Não é declarar isso de acordo com aquilo que eu quero. Eu vou declarar aqui, eu quero 1 milhão na minha conta amanhã. Você não vai ter 1 milhão, querido. Mas se você declarar algo, eu preciso de 3 milhões para comprar esse terreno, Senhor, como nós vamos fazer? Tem promessa do Senhor para isso? Tem, vai acontecer. Pode demorar um dia, pode demorar uma semana, pode demorar 1 ano, 2 anos, mas vai acontecer. Porque existe uma promessa do Senhor para isso. Então a gente precisa aprender a declarar. E a mesma boca que você declara às vezes bênção, muitas das vezes é a boca que declara maldição.
Quer ver um exemplo? Você trabalha numa empresa, você ouviu lá um comentário. Vão mandar 10 pessoas embora aqui. Aí você com a tua boca fala assim, eu acho que sou eu que vou ser demitido. Em vez de você declarar assim, não, eu não vou ser demitido. Declaro em nome de Jesus que eu vou continuar aqui trabalhando. Você é o primeiro a declarar. É a nossa humanidade pecaminosa. Não, deve ser eu que vou ser demitido. Então a mesma boca que declara bênção, ela pode declarar maldição. E a gente precisa estar muito atento com isso. E a mesma boca que declara bênção, ela também é capaz de, em nome de Jesus, declarar que as hostes do inferno parem sobre a sua vida. A mesma boca que declara bênção, ela é capaz, preste atenção nisso, isso é muito sério. A mesma boca que declara bênção, ela é capaz, em nome de Jesus, de bloquear, de parar, de exterminar da sua vida qualquer ação maligna. No nome de Jesus, Ele nos deu poder para isso. Ele nos deu poder para isso. Então a gente precisa exercitar nossa fé falando, declarando. E declarando o quê? A palavra do Senhor. Se a gente for a Jeremias, eu vou até pedir depois esse louvor de novo no final, invoca-me. Está aqui Jeremias 33:3. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabe. Você está declarando a palavra, é bênção da palavra do Senhor. Em Mateus 21:22 diz assim, tudo que pedires em meu nome, crendo, recebereis. É palavra do Senhor, é promessa para a nossa vida. Em João 15:7 diz assim, se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedires o que quiserdes e vos será feito. Ou seja, nós temos respaldo dentro da Bíblia para acessar qualquer bênção. As bênçãos espirituais, elas já estão liberadas para nós. E a gente tem aqui garantias na Bíblia, promessa na Bíblia, que a gente pode acessar essas bênçãos através da declaração da palavra do Senhor. É o que está na Bíblia. E aí, já caminhando para o fim, a gente observa, gente, que o que vence o mundo é a fé. Não são coisas materiais, não é aquilo que o outro pode fazer por mim, né? Porque existem situações na nossa vida que a gente só vai vencer com fé. Quando chega um diagnóstico que não tem mais jeito, só através da fé. Quando chega um diagnóstico na sua família, olha, não tem mais jeito, está morto, vai morrer em um mês, é só a fé. Quando chega um filho drogado, que você ora por ele há anos e anos, e já entrou numa clínica, já entrou em outra, já fez de tudo, já deu remédio, já colou adesivo, já tentou de tudo, é só a fé. É só a fé que vai vencer. É só o poder de Deus, através da nossa fé. Né? Quando chega uma situação de desemprego, onde você já não tem recurso mais, muitas das vezes nem para suprir o seu recurso de alimento da sua casa do outro dia, como é que você vai fazer? É só o poder de Deus através da fé. Se você observar a história de Abraão e Sara, você vai ver que eles receberam a promessa que teriam um filho. Mas ambos não tinham condições para isso. Mas ambos acreditaram na promessa que eles receberam. Abraão, mesmo assim, mesmo olhando o cenário, muitas das vezes você vai olhar para o cenário, você vai olhar em volta de você e você não vai acreditar que isso pode acontecer. Mas mesmo assim, o que Abraão fez? A Bíblia me diz que Abraão creu. Paulo reafirma aqui, ela fala no 4:3 e Paulo reafirma para a gente, Abraão creu. Né? Diante de qualquer circunstância, diante de qualquer situação, ele apenas creu. E a Bíblia, gente, ela tem várias promessas para a nossa vida. Várias. E eu queria destacar algumas aqui. Algumas promessas que tem aqui, para que a gente possa acessar. A Bíblia tem promessa sobre salvação? Tem. Salvação está em 1 João 2:25. Essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. A gente precisa se conscientizar que existe a nossa vida temporal, ela tem início, tem meio e tem fim. Agora, a nossa vida eterna, ela não tem fim. E a gente precisa buscar essa vida eterna. A gente precisa se consagrar ao Senhor, a gente precisa declarar todo dia a nossa vida ao Senhor para a gente conquistar essa vida eterna com Cristo. Né? A Bíblia tem promessa para a vida plena? Tem também. Está em João 10:10. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Promessa de a gente viver uma vida plena.
É uma promessa que a gente vai viver uma vida não de privação, não de falta, não com aquilo que eu não tenho, não. É promessa de ter uma vida plena, com tudo aquilo que eu preciso. Uma promessa de plenitude, de bênçãos espirituais. Amém? A Bíblia tem promessa para o Espírito Santo atuar em mim e em vocês? Tem. Está em Lucas 11:13. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Olha só esse final. O Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. É tão simples. É só pedir. E às vezes a gente não pede. Às vezes a gente acha assim, ó, Deus não vai atuar em mim porque eu sou tão pecador, eu peco tanto, eu faço tanta coisa errada. Mas Deus é misericordioso, gente. Deus é um Deus de misericórdia. Ele vai atuar na nossa vida. A gente só precisa pedir. A gente só precisa o quê? Verbalizar. Verbalizar, executar a nossa fé com ação. Eu estou falando, estou colocando para fora. Porque você tem uma fé e ficar quietinho lá, não fala nada. Você precisa verbalizar. A Bíblia tem promessa para a paz? Tem. João 16:33. E eu lhes disse essas coisas para quem em mim vocês tenham paz. E aí, quando a gente tem a paz que excede todo entendimento, o mundo pode estar tudo caindo ao teu redor. Você pode estar enfrentando muita coisa, muito problema, muita adversidade, mas quando você tem a paz que excede todo entendimento, você deita na tua cama e dorme. Isso é promessa na Bíblia. Então, se você não tem paz na tua casa, não tem paz na sua vida, fala, Senhor, traga a existência, a paz na minha vida. A tua palavra me diz, em João 16:33, que eu tenho direito à paz. Então declare isso com a sua boca, verbaliza isso. Traga à existência coisas que não existem. E você precisa declarar de acordo com o que está na palavra. A Bíblia tem promessa para proteção? Tem. Salmos 91:10. Mal nenhum atingirá, desgraça nenhuma chegará à sua tenda. Se você está vivendo algum tipo de situação que depende de proteção, declare isso. Senhor, traga a existência, que eu seja protegido pelo Senhor, que eu seja guardado pelo Senhor. É promessa, está aqui. A Bíblia tem promessa para sabedoria? Tem. Tiago 1:5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, olha só a palavra se repetindo. Peça a Deus, que todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça. Vem se repetindo. Peça, peça. A Bíblia tem promessa para prosperidade? Tem também. Está aqui, ó, Jeremias 29:11. Porque eu sou o que conheço os seus planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhe causar dano, planos de dar-lhes esperança a um futuro. Ou seja, a Bíblia nos garante prosperidade, gente. E por que tem tanta gente vivendo na escassez? Por que tem tanta gente vivendo na falta? Se a gente tem aqui a promessa do Senhor, que nós podemos ser prósperos. Mas aí basta você vir aqui e declarar, Deus vai abrir porta para você. Você precisa acessar essas portas. Né? Dei o exemplo aqui do Espaço Vida. Né? Deus, a gente teve fé, a gente acreditou, mas ia bastar simplesmente só acreditar? Ali não tem dinheiro de governo, não tem nenhum milionário aqui na igreja que pode chegar e pagar, não. O que a gente teve que fazer? Se movimentar. As coisas vão acontecer na nossa vida mediante o movimento, para tudo. Seja espiritual, seja financeira, seja qualquer coisa na sua vida, só acontece mediante o movimento. Você precisa buscar. Você está respaldado pela palavra do Senhor, que existe uma promessa de prosperidade. Você está respaldado, a Bíblia te garante isso, e você precisa agir. E Deus vai abrindo porta, você vai abrindo, e Deus vai abrindo porta, você vai abrindo maçaneta, vai entrando. Quando vê, traz à existência aquilo que não existia, está ali. Trouxe à existência aquilo que não existia, está aqui o templo. Deus vai te dar caminhos para você trazer à existência aquilo que não existe, através das suas promessas. Existe promessa para um coração novo? Existe. Está em Ezequiel 36:26. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Quantas pessoas a gente às vezes percebe que precisam receber um toque do Senhor, que precisam receber, que o Senhor possa acolher essas pessoas, e muitas das vezes ela se fecha dentro do coração duro,
amargurado, por mais que você pregue, que você fale que Jesus pode transformar aquela situação, que Jesus pode salvar aquela vida, que Jesus pode mudar, que Jesus pode libertar, a pessoa se fecha dentro de si. Coração duro. Mas a minha Bíblia me garante, em Ezequiel 36, 26, darei a vocês um coração novo, porém em vocês um espírito novo. Esse é o nosso Deus, um Deus que troca o coração, um Deus que faz tudo novo, um Deus que transforma, que cura, que liberta, que salva. Esse é o nosso Deus. E por último, Deus é fiel para cumprir? Sim, a garantia está em Salmos 89, 34. Não violarei a minha aliança, nem modificarei as minhas promessas dos meus lábios. Essa é a garantia que está em Salmos. Se Deus prometeu, querido, Ele é fiel para cumprir. Se Deus derramou uma palavra sobre a sua vida, Ele é fiel para cumprir. Se você vive qualquer situação na sua vida e existe promessa na Bíblia, e você se colocar na posição, Deus é fiel para cumprir. A garantia está aqui em Salmos 89, 34. Deus é fiel para cumprir. E aí eu queria fazer alguns convites essa noite. Primeiro, convidar você, que ainda não conhece esse Deus que pode trazer à existência coisas que ainda não conhece, que ainda não existem. Um Deus que pode trazer à existência algo que não existe como se já existisse. Se essa palavra de alguma maneira falou o seu coração e você precisa ter um encontro com esse Deus, precisa ser tocado por Ele, levante uma das suas mãos aí onde você estiver, que eu quero orar por você. E o segundo convite que eu quero fazer é para você, que às vezes tem enfrentado um problema familiar, tem enfrentado um problema financeiro, está diante de uma situação, de um diagnóstico que só Deus pode curar. Queria que você se colocasse de pé, eu quero orar por você também. Aquilo que você precisa trazer à existência que ainda não existe, que você possa entregar aqui no altar do Senhor, diante das promessas do Senhor, que a gente possa hoje orar, verdadeiramente entregar nas mãos do Senhor e pedir: Senhor, traz a existência, traz a minha família restaurada, traz o meu filho longe das drogas, traz o emprego, traz prosperidade sobre o meu lar, traz a existência, Senhor. Se você vive qualquer situação dessa, eu queria te convidar a dar um passo de fé, um passo de coragem, vir aqui à frente, e a gente vai estar orando pela sua vida.